vários parlamentares desde cedo, quando veio a notícia dessa operação. Olá, deputado, capitão Augusto, bom dia, boa tarde já, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Tá desligado o seu som, capitão, por favor. Boa tarde, Fabiola, boa tarde, Ricardo Couto. Obrigado pela oportunidade de vir aqui para falar um pouquinho sobre esse caso também. Acho importante ouvi-lo, né? A gente até já ouviu um deputado até do seu partido aqui falando sobre essa busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro. Como é que o PL recebe isso? A gente sabe que tem, nesse momento, reunião lá na sede do partido em Brasília, justamente para repercutir o impacto político dessa operação contra o presidente Jair Bolsonaro. Vários juristas falando sobre a gravidade do crime do qual está sendo acusado de adulteração do sistema de vacinação. Bom, primeiro cabe ressaltar o nosso espanto com a desproporcionalidade de tratamento quando se envolve pessoas da direita e pessoas da esquerda. Recentemente tivemos o vazamento das imagens do general Gonçalves Dias, G. Dias, amigo pessoal do Lula, amigo de pesca, que claramente estava cometendo um crime de omissão, um crime de responsabilidade, e não foi feito nenhum tipo de operação, apreensão de celular, mandado de busca, absolutamente nada. E agora, um tamanho dessa operação para ir atrás de uma carteira de vacinação que o próprio Bolsonaro falou que entregaria se pedisse, né, com pessoas presas e tudo mais, por uma suspeita de adulteração numa carteira de vacinação. Realmente é um absurdo a desproporcionalidade de tratamento quando se trata de pessoas da direita com o pessoal da esquerda. Então, o próprio Bolsonaro sempre disse que ele não vacinou e a filha também não vacinou. Bolsonaro... Deixa eu só trazer uma informação, porque quando o senhor fala que não teve nenhuma repercussão, no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, o próprio G. Dias foi à sede da Polícia Federal prestar um depoimento. Foi determinado pelo próprio Alexandre de Moraes de que ele prestasse um depoimento imediatamente após a divulgação daquelas imagens. A reação foi imediata em relação a isso. A gente está falando de adulteração da carteira de vacinação do ano passado, ou até do outro ano, né? Não foi nenhum episódio agora, né? Não há como se comparar a gravidade dos atos acontecidos no dia 8, tanto para quem praticou ação quanto para quem praticou omissão. Não dá para comparar com carteira de vacinação suspeita-se de adulteração ou não. E não foi feito nenhum mandado de busca na casa dele, não foi apreendido nada material, não foi feito mandado de busca em pessoas ao redor de G. Dias, não foi feito absolutamente nada. Ele só foi convidado para ir lá fazer um depoimento. E olha o tamanho dessa operação, com pessoas presas, o próprio coronel Mauro Cid, uma pessoa extremamente correta, honesta, que nunca teve um inquérito contra ele. Antes a gente viu as grandes operações por combate à corrupção, crime de colarinho branco, coisas graves. Você prender pessoas do bem, suspeita de uma adulteração numa carteira de vacinação, que o próprio Bolsonaro falou, pede que eu entrego. Então, é um absurdo, uma aberração de tratamentos que é dado, tanto para o pessoal da esquerda quanto para o pessoal da direita, a diferença, a desproporcionalidade. É óbvio que quando se trata com o pessoal da direita, são todos canhões e mais um pouco voltados para nós. E o tratamento totalmente diferenciado, totalmente privilegiado para o pessoal da esquerda. Então não tem que se comparar as ações de omissões do dia 8 com uma carteira de vacinação. Então a primeira coisa, causa sim estranheza o fato de uma operação tão grande para falar sobre carteira de vacinação. Deputado, no governo anterior não acontecia exatamente o contrário, invertendo as posições de esquerda e direita? Não, hipótese alguma. No governo anterior, no governo do presidente Bolsonaro, não tinha essa desproporcionalidade, ao contrário. Também os canhões eram voltados para os conservadores, para o pessoal da direita. Sempre foi, até mesmo durante a gestão do governo Bolsonaro. Então a gente vê ao longo dos anos um tratamento totalmente diferenciado. Não foi isso que o ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro falou sobre o presidente Bolsonaro. Ao contrário, ele falou que ele interferia e queria interferir diretamente na Polícia Federal para proteger os amigos dele e a família dele. O senhor deve ter visto isso, ele falando naquela reunião ministerial. Tudo que ele fez foi prerrogativa dele como presidente, de escolher quem quer comandar a Polícia Federal ou outros ministérios. Então, tudo que ele falou, né, concordando ou discordando, Ricardo, foi em cima da prerrogativa de presidente. Ele tinha, sim, a prerrogativa. Então, muda a Constituição Federal, muda as leis infraconstitucionais. Porque tudo que ele fez foi em cima da prerrogativa. E, ainda assim, tirar a prerrogativa dele de escolher os membros, coisa que não acontece agora. Agora, deputado, quando o senhor fala, né, que acha que
O senhor acha que é uma bobagem a adulteração de documentos e da carteira de vacinação? O senhor acha que isso não é algo grave? Porque não é assim que a justiça mesmo entende, né? A adulteração de documentos pode levar a pessoa à prisão, inclusive. Oi? O senhor não acha grave? Perdi o som, não estou ouvindo. O senhor não está ouvindo? Eu acho que acabou. Será que acabou minha bateria? Não, estou com bateria aqui. Agora comecei a ouvir. Agora está me ouvindo? Eu queria lhe perguntar, o senhor não considera grave a adulteração da carteira de vacinação? Porque nós estamos falando da carteira de vacinação e não é uma vacinação qualquer. Nós vivemos uma pandemia, morreram 700 mil pessoas. Algumas pessoas não tomaram a vacina porque justamente o presidente dizia que não ia tomar a vacina. Teve muito dessa campanha contra a vacina por parte do presidente Bolsonaro, né? O senhor não acha grave a adulteração da carteira de vacinação do presidente da República e a adulteração da carteira de vacinação de uma comitiva que foi aos Estados Unidos representar o Brasil? O que eu acho grave é uma operação desse tamanho, prendendo 5 pessoas, adentrando nas residências, prendendo o celular para saber se havia adulteração ou não da carteira de vacinação. Sendo que o próprio presidente Bolsonaro falou, só solicitar que eu entregue a carteira de vacinação, entregar as carteiras de vacinação e cabe à Polícia Federal, aos órgãos de justiça, estar analisando se houve ou não fraude. Isso que nós consideramos realmente desproporcional. Uma operação desse tamanho, com tamanha repercussão, que a gente acha que até uma cortina de fumaça. Ontem, aqui na Câmara, o governo teve uma derrota fragorosa, vergonhosa, que sequer colocou para pautar o projeto da lei da fake news, e agora vem com uma operação como essa. Então, que nos causa estranheza é o tamanho da operação, por um fato, que era só solicitar a carteira de vacinação do presidente Bolsonaro, que ele entregaria, o pessoal vai fazer a investigação para ver se houve fraude ou não. Mas o senhor não me respondeu. O senhor falou que é grave a operação, mas o senhor não acha grave o foco da operação? Quer dizer, a adulteração não é grave na sua análise? Adulteração de documentos? Primeiro que é uma suspeita, Fabíola. Primeiro que é uma suspeita. Não é uma comprovação, não é uma afirmação. E se houver a confirmação, que responda dentro da lei. Agora, fazer algo como isso, uma operação desse tamanho, entrando na residência de um ex-presidente da República, aprendendo o celular dele, né, para verificar a carteira de vacinação. Eu tenho saudade do tempo em que havia essas grandes operações de combate à corrupção, de combate às facções criminosas. Pelo amor de Deus, é algo totalmente desproporcional, uma operação quando isso, para saber se tem ou não alguma fraude na carteira de vacinação. Ainda que comprove alguma fraude nessa carteira de vacinação, ainda que comprove, que mal ele fez para a população brasileira. O que interfere isso na população brasileira? Então, não é que eu estou concordando ou desconcordando. Eu estou falando que é apenas uma suspeita, não tem absolutamente nada comprovado, e se faz uma operação com prisão de pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de passagem pela polícia. Nunca responderam nenhum inquérito e estão presas para falar se foi adulterado ou não a carteira de vacinação, que era só solicitar a carteira do presidente Bolsonaro e vá se fazer apuração e investigação que quiser. Deputado, se era tão fácil assim, só solicitar ao presidente a carteira de vacinação, por que ele decretou sigilo de 100 anos na carteira de vacinação dele? Ricardo, o pessoal poderia ter retirado o sigilo, como o Lula retirou vários sigilos que o Bolsonaro havia colocado, retira-se o sigilo, tem-se acesso e a justiça pode solicitar o acesso à carteira de vacinação. Tem vários outros mecanismos, que não uma operação gigantesca como essa, para saber da carteira de vacinação, que era só pedir, ele entregava, com certeza ele entregaria. Por que ele não entregaria? E ele mesmo falou várias vezes, e durante todo o tempo ele nunca falou nada contrário. Eu não me vacinei, é um direito dele. Eu me vacinei, Ricardo. Então toda a minha família se vacinou. Mas ele tem o direito, se não quiser vacinar, não vacinar. Ou vai impor, obrigar ele, pegar força para tomar vacina. Ele tem todo o direito. Então, mas ele não quis vacinar, problema dele. Eu vacinei, é problema dele. O direito dele também, se ele não quiser vacinar. Ele falou que a filha também não vacinou. E falou que a Michelle vacinou nos Estados Unidos. Então ele sempre deixou bem claro tudo isso. Agora, fazer uma operação... Ele fez campanha contra a vacina. E isso prejudicou muita gente. Muitas mortes, dessas 700 mil mortes que aconteceram, poderiam ter sido evitadas se as pessoas Ricardo, fossem vacinadas. Aí é outra história. Nós estamos falando da operação agora, que foi em cima da carteira de vacinação. Você já está trazendo uma postura durante o período de pandemia. Essa é outra história.
que tem que ser averiguado no outro momento e o pessoal que faça as suas averiguações. Agora, a questão da carteira de vacinação, que é o que nós estamos tratando aqui agora, é um absurdo, é um tratamento totalmente desproporcional. Ou vocês acham, pergunto para a Fabíola e para você, Ricardo, vocês acham que uma carteira de vacinação, suspeita de vacinação, se está adulterado ou não, é mais grave que um crime de omissão do dia 8, do que o general G. Dias, que poderia sim ter acionado a polícia antecipadamente, porque eles sabiam que havia intenção de haver vandalismo nos prédios públicos, que com certeza o Lula também sabia, através do general G. Dias, que é amigo pessoal, que haveria intenção de praticar vandalismo, e não se faz nada contra o general G. Dias, nenhum mandado de busca, apreensão de celular, ele foi prestar depoimento, né? Ele foi prestar depoimento. Agora, deputado, quando o senhor está falando isso, só para a gente deixar bem claro, o senhor está acusando a Polícia Federal de estar sendo politizada, uso político da Polícia Federal, é isso que o senhor está acusando? Eu falo da questão da desproporcionalidade, que é o que eu acho que é um direito meu como parlamentar, de achar se é desproporcional ou não. Então, eu acho que todo rigor contra o general G. Dias deveria ser adotado, deveria ser feito um mandado de busca, verificar na casa deles se tinha alguma coisa, apreender todos os celulares deles, verificar a conversa dele com o Lula, se é que informou o Lula de que havia intenção, sim, dos atos de vandalismo. Ele não tomou nenhuma providência, assistiu passivamente todos aqueles atos dentro do palácio, não fez absolutamente nada. Então, um crime claro, tácito, não foi feito mandado de busca, não foi prendido o celular, não foi feito mandado de busca nas pessoas próximas a ele, não foi feito nada. Foi feito um convite para ele ir depor, e foi lá depor. E por que não fizeram o mesmo com a carteira de vacinação? Por que não convidaram o coronel Mauro Cid para ir lá depor sobre isso aí? Por que não solicitaram ao presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, para entregar a carteira de vacinação? Não foi tomado nenhuma providência. O senhor falou que o presidente Bolsonaro... O senhor falou que o presidente Bolsonaro estava sempre à disposição, no entanto, ele se negou a prestar o depoimento à Polícia Federal. Não seria o caso de ele ir à Polícia Federal hoje justamente para esclarecer isso? Toda vez que ele foi convidado para prestar depoimento na Polícia Federal, ele foi. Ele nunca nem desmarcou. Ele não apresentou absolutamente nada, nenhum atestado para não ir depor. Hoje ele se negou. Hoje ele se negou. Com certeza. Nesse caso, com certeza, ele sendo convidado, iria sim, Fabiola. Ele foi. Ele podia aproveitar depois hoje e apresentar a caderneta de vacinação. Ele podia ir lá hoje e levar a caderneta dele lá, estava resolvido o problema. Por que não faz isso? Estou sem áudio novamente. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, deputado? Estou sem áudio. Está sem áudio? Tá sem áudio? Ele não está ouvindo. Tá certo. Deputado, então obrigada pela sua participação. Tá me ouvindo agora ou não? Não tá ouvindo? Acho que agora sim. Agora tá me ouvindo? Não, o que o Ricardo Couto estava falando é que bastava o presidente Bolsonaro ir hoje a esse depoimento que ele foi convocado, porque a informação que a gente recebeu é de que ele não iria prestar depoimento, apesar dessa convocação, não iria prestar depoimento. Né, foi a decisão tomada pela defesa dele de não prestar depoimento hoje. O que Couto disse é que ele poderia ir e levar a carteira de vacinação. O senhor falou que ele sempre esteve quando foi chamado. Hoje ele foi chamado e não foi. Preferiu não ir. Até a defesa dele está na sede da Polícia Federal neste momento, inclusive, eu acho que para pegar informações a respeito dos autos. Ele foi convidado, ele poderia remarcar essa audiência, que é o que obviamente, o advogado fez, e que eu saiba, não houve nenhuma solicitação de entrega da carteira de vacinação. E eu tenho certeza absoluta, como ele mesmo reafirmou várias vezes, se tivesse solicitado, eu entregava sem problema nenhum. Mas não é interesse dele entregar para acabar com essa confusão toda? Mas cabe a Polícia Federal solicitar, a Polícia Federal não solicitou, não requisitou, não fez absolutamente nada. Ele tem que adivinhar o que a Polícia Federal quer ou o que a Justiça quer? Deputado, agradeço aqui a sua participação, acho importante a gente ouvir também, né, o senhor está falando aí, achando realmente que houve não falou a palavra excesso, mas achou desproporcional essa operação da Polícia Federal hoje, justamente como alvo a carteira de vacinação. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história, agradeço imensamente a sua participação, sua posição aqui ao vivo no UOL, até uma próxima oportunidade, deputado. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado. É isso.